Você sabe o que é transmídia? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Shopee. Para você que não me conhece, eu sou o Fih e hoje nós temos um convidado ilustríssimo aqui, um cara que tem anos de experiência nesse tema que é transmídia, o meu querido Roberto Schmidt. Então, muito bem-vindo, Roberto, obrigado por ter aceitado o convite e pode se apresentar para a nossa audiência. Fih, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Roberto Schmidt. Eu tenho mais de 30 anos de mercado publicitário. Transmídia faz parte dessa história, mas meu mundo é o mundo publicitário. Então, trabalhei mais de 32 anos na TV Globo e dentro desses 30 anos, essencialmente no mercado de planejamento de mídia, desenvolvimento de projetos comerciais dentro do ambiente de marketing. Excelente. E isso tem uma relação direta com a produção de conteúdos e de venda de projetos em muitas plataformas. Excelente, e é muito legal porque isso faz todo sentido para os nossos vendedores e a gente vai trazer esse contexto para vocês, certo? Então, solta a vinheta, Shopito! Você está ouvindo Rádio Shopee. Muito bem, e para começar, vamos começar do começo. A gente falou dessa palavra que muita gente fala, oi, transmídia? Mas o que é a bendita transmídia? Olha, a palavra parece um palavrão, né? E ela pode ser confundida com outras coisas. Então tem gente que mistura transmídia com cross-mídia, com multimídia. E essa terminologia, ela funciona melhor se a gente colocá-la dentro do ambiente de transmídia ou narrativa transmediática. Porque o que é isso? É pegar uma narrativa ou uma história, e aí acho que a gente vai trabalhando esse conceito, e levá-la para várias plataformas, e essas plataformas interagindo de uma forma coordenada, estruturada, a fazer com que essa história faça sentido para o consumidor, telespectador, ouvinte, leitor, o que você quiser que seja o consumidor dessa história, em cada uma dessas plataformas isoladamente, mas que o consumo dela, de uma forma coletiva, estruturada, faça um sentido cada vez maior. Então, acho que essa é a forma mais simples de explicar o que é transmídia. Mas assim, essa é a forma simples de explicar, mas ela não é fácil de fazer. Acho que esse é... Porque ela depende de um planejamento muito grande, de uma estruturação muito complexa, para que justamente cada uma dessas partes desse quebra-cabeça façam sentido. Porque um ponto, acho que mais importante do pensamento transmediático não é a plataforma em si, mas é como ele vai fazer sentido na cabeça de quem está recebendo isso. Então, a tecnologia é quase que secundária, porque cada pedacinho da história tem que estar juntado, estar conectado na cabeça de quem está lendo, jogando, assistindo, interagindo com esse conteúdo. E no começo dessa conversa do narrativa transmediática, ou transmedia storytelling, como o termo surgiu, ele surgiu de um ambiente ficcional. Era para contar histórias ficcionais. Mas ele se expandiu para outros temas. Então, hoje a gente pode falar de narrativa transmediática para o esporte, para o jornalismo, para o consumo, para as marcas. Mas ele tem que ser algo estruturado, pensado, planejado para fazer sentido. Perfeito. E você falou duas palavrinhas muito importantes aqui, né? Consumo e planejamento. Né? Então, a transmídia ela nasceu com foco no consumo, não só no consumo de compra, né? Mas de você consumir conteúdo. Né? Então, a gente tem ali, por exemplo, produções para televisão, produções para internet, e aí, de certa forma, você consegue amarrar tudo isso para converter, por exemplo, em vendas. Né? Um exemplo pensando em mercado e focando em planejamento, né? Pensando efetivamente em planejamento. Por onde você acha que é um bom começo para se planejar com esse foco? Tipo, como é que eu vou me planejar para estruturar uma narrativa transmediática aplicada ao meu negócio, à minha loja, aos meus produtos? Eu acho que a primeira coisa é entender se o teu conteúdo ele tem essa vertente transmediática, né? Porque o transmídia ele tem vários tipos de pensamento, né, de forma de serem trabalhados.
esse conteúdo que você tem pode ser uma história, né? Pode ser a história da tua loja, a história da sua vida, a história da sua marca. Ela é imersiva? Você pode aprofundar essa história? Ela é expansível? Você pode expandir essa história para outros movimentos, outros ambientes que façam sentido? Você pode trazer essa história sobre o olhar de outras pessoas, com um olhar de subjetividade? Então, não é só você contando essa história, outras pessoas contando essa história. Então, o ambiente transmídia, ele permite que você olhe a história sobre vários ângulos. Então, acho que o primeiro passo você consegue fazer isso com a sua história, com a sua narrativa? Ele faz sentido para essa narrativa? Se a narrativa permitir toda essa expansividade e esse aprofundamento que o pensamento transmediático exige, vai fundo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, esse acho que é o primeiro passo. Entender se a história que você quer contar, permite todo esse ambiente, essa construção de mundo que o transmídia abre como possibilidade. E é legal porque essa expansão que a gente tem, né, é um alcance também de comunicação, porque a gente fala, por exemplo, você falou bem da relação do cross-mídia e da transmídia, né? No cross você tem uma amplitude de alcance desse tema, enquanto na transmídia você tem ali vários nichos diferentes e você consegue atingir de formas diferentes, né? A gente comenta muito com os nossos vendedores sobre estratégias de como fazer a loja ser conhecida. A transmídia ela é uma forma também de você ampliar esse público, né? Então, eu acabei de começar minha loja, ninguém me conhece ainda, eu preciso ter credibilidade, né? Eu preciso ter boas avaliações. Como é que eu faço isso? A transmídia pode ser esse caminho, não pode? Pode. Eu acho que aqui a gente pode até dar uma explicação um pouquinho do que é a diferença entre um e outro, entre o cross e o transmídia. Então, por exemplo, eu tenho um anúncio, eu tenho uma forma de me comunicar. Eu posso pegar esse mesmo anúncio, essa mesma história, esse mesmo forma de publicidade e colocar na TV, no jornal, no rádio, e é a mesma história. Então, eu tenho audiências diferentes, mas estou contando a mesma história. Então, estou fazendo um cross-mídia. Estou colocando essa mesma publicidade em vários ambientes. Beleza, estou alcançando esses públicos. Mas na hora que eu faço um pensamento transmediático, eu conto essa história de forma diferente, mas que faça sentido, e com a pegada específica que aquele meio permite. Então, por exemplo, eu vou contar minha história no rádio de um jeito diferente do que eu conto na televisão. Porque o rádio, ele tem uma plataforma que é auditiva, então eu não vou usar os mesmos argumentos que eu uso na televisão. A mesma forma com a mídia impressa. E eu posso permitir uma coisa que o transmídia abre essa possibilidade de deixar que a pessoa que gosta da minha marca também produza conteúdo, produza histórias a partir da visão dela. Então, é o que eles chamam de performance. Então, quem gosta da minha marca, que mostre da forma como ele queira. E eu como gestor da marca, gestor do transmídia, eu posso dar ferramentas para essas pessoas brincarem com a minha marca, brincarem com o meu produto. Então, eles passam a ser produtores de conteúdo porque eles são apaixonados pela minha marca, pelo meu conteúdo. Sim, perfeito. E isso daí tem uma conexão ligada direto com até o programa de afiliados. A Shopee tem um programa de afiliados em que outras pessoas divulgam produtos de vendedores. O princípio é basicamente esse, né? Então, às vezes tem essa conexão de, poxa, eu gostei dessa marca, ou eu gostei desse produto, né? Muito além da comissão em si que a pessoa vai ganhar, mas é uma forma de você ter um olhar diferente, que não é o seu, porque é muito fácil. Você, como dono da loja, falar bem do seu produto, né? Agora você ter outras pessoas falando e pensando em redes sociais ainda, né? Por isso que a gente até teve um nicho muito grande, um aumento de publicidade com influenciadores, né? Eu acho que é uma boa estratégia também para você ter uma visão diferente e é uma estratégia transmediática usar um afiliado, né? Perfeito. Tem até um termo, e eu vou usar um palavrão, que é o Transmedia Storytelling, Transsocial, é entender que tem coisas que você pode preparar, roteirizar, e tem coisas que você não roteiriza. Então, ter a tranquilidade que você vai dar espaço para as pessoas criarem conteúdo que você não roteirizou. Mas se você criar ferramentas, criar
produtos que ela pode usar e com esses produtos falar melhor da tua marca, usar de forma ideal o seu logotipo, as suas imagens, você está dando de mão beijada para ela fazer o melhor anúncio possível do seu produto. Perfeito. E se você falou de Trans Social, né? Como é que você definiria isso de uma forma mais prática, assim, o prático do Trans Social? Maravilha. Eu acho que é o pensamento do transmídia com uma pegada social, do social, né? Do social. Abrindo justamente esse espaço que as mídias sociais permitem, que é cada um gera conteúdo o tempo todo. Essa é a ideia do Trans-Social, Transmedia Storytelling, né? Que você transpassa a questão do social, que as plataformas de mídias sociais permitem. Excelente. E o que você consideraria uma estratégia transmediática bem sucedida? Aquela que você fala assim, olha, essa aqui deu super certo. Olha, primeiro é a que dá dinheiro. Perfeito. Acho que é uma que dá dinheiro, mas acho que, assim, é a que utiliza cada uma das suas plataformas da melhor forma possível e entendendo que o planejamento para que elas funcionem tem que ser antecipado e ter a flexibilidade para abrir e regular cada uma das plataformas na medida que as coisas vão acontecendo. Então, um pensamento de qualquer forma de comunicação não é você lança a bomba e vai embora. Você tem que acompanhar para e passo essa execução para ver o que está funcionando e o que não está funcionando e corrigir no meio do caminho. Então, para saber se a coisa está funcionando e se é um sucesso, acompanhar as métricas, acompanhar os resultados, ver se o engajamento está funcionando ou não. Se tudo isso, se todas as métricas de engajamento, as métricas de rentabilidade, as métricas de resultado estão lá em cima, sucesso garantido, sem seu dinheiro de volta. Sem seu dinheiro de volta. Perfeito. E é muito legal porque isso tem tudo a ver com o que os próprios vendedores têm que fazer. A gente sempre recomenda, né? Como é que você sabe se a sua loja está performando muito bem? Dentro da plataforma tem uma ferramenta, né, de informações gerenciais que eles acompanham exatamente isso. Métricas de engajamento, métricas de cliques, de vendas, de acesso. Então, independente da estratégia de comunicação, é algo essencial. Você estudar o seu próprio negócio, você entender quem é o seu público, né? Porque, eu vou fazer isso porque eu acho legal. Mas será que o seu público acha legal? Isso é uma coisa também que é importante para uma estratégia transmediática, né? Perfeito. Eu acho que, assim, o achômetro, usando acho, mas assim, o achômetro não leva a lugar nenhum. Exato. Então, a gente hoje vive num mundo repleto de informação. Então, os dados estão aí, e esses dados de pesquisa, de mensuração, eles ajudam justamente quem está gerindo a marca, gerindo os produtos, a saber o que está vendendo, o que está funcionando, o que não está funcionando, saber os momentos em que pode fazer uma ação diferente da outra e aprender com isso. Eu acho que o aprendizado é a grande pulo do gato para o transmídia. O exemplo de sucesso do passado ajuda muito a saber o exemplo de sucesso do futuro. Ao mesmo tempo que os fracassos do passado ajudam a aprender e não fazer esse erro no futuro. Acho que esse é a grande aprendizado daí. E falando de futuro, assim, você consegue trazer pra gente quais são as tendências que você observa, né? Você que também é um pesquisador, também da área, quais são as tendências para transmídia no mercado, assim, daqui para frente, que você consegue imaginar, assim? Eu acho que as marcas têm que, para marcas, por exemplo, eu acho que as marcas usar de uma forma mais ampla esse pensamento transmediático e um aprofundamento da sua história, contar essa história não só da marca em si, mas de todos os produtos que ela tem dentro do seu guarda-chuva, né? Porque às vezes você tem uma marca mãe e uma série de submarcas que às vezes são esquecidas. E aí uma possibilidade gigantesca de contar todas essas histórias no mundo globalizado que a gente vive. Além disso, trabalhar, ampliar esse pensamento transmediático não só para as narrativas ficcionais. A gente teve exemplos bacanas assim de pensamento transmediático, de estratégias transmediáticas para esporte, como Olimpíadas e tal, mas você tem uma infinidade de esportes que poderiam ser trabalhados dessa forma. Outro ambiente que usa muito pouco é o jornalismo. Então, o nosso ambiente geral é repleto de histórias, repleto de narrativas.
E uma boa parte delas permite que a gente crie esses aprofundamentos, esses espalhamentos, esses adensamentos que a transmídia tem o ferramental para isso. Sim, e é legal porque isso que você trouxe de se aprofundar, né? Qual a importância de alguém conhecer a história da sua marca, de conhecer a história da sua loja? Eu acho que o principal fator é identificação. É o público se identificar com você, com a sua marca, com a sua loja e falar, nossa, legal, essa loja me representa, por exemplo. Passou por uma história de vida parecida com a minha, ou foi algo inspirador, por exemplo, nesse sentido, né? Então, acho que todas as marcas, independente do tamanho dela, acho que se a gente tem essa dinâmica de se aprofundar e criar uma identidade com o público consumidor, faz com que cria fidelização do cliente, né? Com certeza. E ela mostra para esse cliente que ela tem uma vida diferente do que ela apresenta muitas vezes na publicidade convencional. Sim. A publicidade ela está vendendo, né? Ela está lá mostrando a promoção, mostrando o preço, mostrando alguns atributos. Ali ela está contando a sua história. Ela está contando pedaços da sua história, ou parte da sua história, em diferentes momentos, diferentes plataformas, que façam sentido para que na cabeça do consumidor ele vá montando essa valorização da marca, além do que ela apresenta no comercial de 30 segundos, ou no spot de rádio, ou no comercial que ela coloca em alguma plataforma qualquer. Sim, porque o comercial é fácil, né? No comercial você está vendendo, você só vai falar as coisas boas, você vai mostrar todos os atributos do seu produto, da sua marca, mas quando tem algo mais real, né? Algo parece que muito mais próximo do consumidor, aí é mais fácil você também acreditar naquilo que está sendo mostrado, né? Eu acho que assim, uma coisa não tira parte da outra, a importância da outra. Elas vão se juntando, Você não pode abrir mão de uma nem de outra. Porque o que acontece, Felipe, eu acho que é bem importante isso, numa estratégia de comunicação de sucesso, você tem que ter um pensamento de longo prazo para as marcas, que é o que a gente chama de branding, construção de marca, e é uma ação de longo prazo. Você vai construindo uma relação afetiva, emocional com a marca, que vai durar anos. Ao mesmo tempo, você vai ter as ações de curto prazo. Você vai fazer promoção, você vai mostrar preço, que são as ações de curto prazo. E elas vão trabalhando juntas. Se as marcas só estão trabalhando de curto prazo, venda, o que acaba acontecendo? Você acaba muitas vezes mostrando que preço é importante. Ou só preço é importante. Então, se a concorrência entra com preço menor que o seu, fica uma batalha só de margem de lucro. Se existe um trabalho de construção de marca juntos aí, às vezes o preço passa a ser segundo plano. Então, esse trabalho conjunto de construção de marca de um lado e promocional do outro vão se complementando ao longo do tempo. Isso vai criando credibilidade. Acho que, acima de qualquer coisa, a gente sempre fala também isso para os nossos vendedores, né? A importância de você não só pensar na concorrência e no preço. Ah, mas a concorrência tem um preço melhor. Será que o fator preço é o único fator de conversor de venda, né? Não é, né? Não. O funil de conversão, ele é muito complexo, né? Mas a parte de marca é o que você tem que construir. Porque se, ao longo do tempo, as marcas esquecerem o seu valor como marca e só trabalharem em preço, o que vai acabar acontecendo? A margem de lucro vai diminuir. Então, o que as marcas, os vendedores vão ter que fazer? Vender muito mais para ter o mesmo lucro. Então, você vende para resolver a mesma coisa. Não é melhor ter uma marca bacana em que as pessoas acreditam, elas confiam naquela marca, elas têm amor por aquela marca e elas preferem pagar um pouquinho a mais porque elas acreditam nisso. Então, sai da briga de preço. Vai para um valor mais sentimental. Perfeito. E aí, qual que você acha que é o maior desafio nesse processo, né, de construção, não só da narrativa transmediática, mas nessa de construção de marca, né? Qual que é o principal desafio que você acha que os nossos vendedores podem enfrentar? Um grande desafio é isso, é sair desse campo de batalha do amanhã, eu preciso vender para amanhã, e olhar um longo prazo. Eu vou trabalhar com essa marca por muito tempo, com esses produtos por muito tempo. Então, às vezes, é melhor perder uma batalha hoje
mas ter uma guerra de longo prazo que eu vou ganhar lá na frente. Então, o longo prazo é sempre melhor. A história já mostrou, não só nas marcas, mas a história sempre mostrou isso, né? Então, acho que o olhar, assim, para quem está trabalhando hoje, às vezes respirar fundo, falar, olha, tudo bem, hoje passou, hoje foi difícil, mas vamos trabalhar para que a marca funcione, para que a marca tenha permanência, e isso vai me dar longevidade. A gente vê isso com as referências de grandes marcas, né? Então as grandes marcas não se consolidaram da noite pro dia, não foi um negócio vendendo hoje para amanhã ter um sucesso. São anos de história, né? Marcas têm mais de 100 anos de história, então é legal entender que isso é uma oportunidade e que todos os vendedores têm essa oportunidade. Às vezes a pessoa fica, mas a minha loja é muito pequena, a minha loja é muito nova, mas por que ela não pode ser uma loja grande? Por que ela não pode ser uma loja memorável, que todo mundo vai lembrar? A gente tem alguns vendedores que são extremamente referência aqui dentro, né? Então por que a sua marca também não pode ser, né? Claro. Se eu vou puxar para o mundo transmediático, com uma referência, talvez não de consumo, mas de marca, mas uma marca de conteúdo, vamos olhar Star Wars. Star Wars é da década de 70. Nós estamos no século 21 e as pessoas que não viveram o início do Star Wars ainda estão consumindo esse produto. E não foi porque ele popularizou ou promocionou as marcas do Star Wars. É porque ele pegou essa plataforma de conteúdo do Star Wars e transformou num grande produto transmediático. Exato. Um grande produto transmediático. Então, se puder usar como referência, pensa o que você faria se a sua marca, se seu produto fosse Star Wars. Excelente, excelente. E pra gente finalizar aqui o nosso papo, que tá maravilhoso, aqui se deixar, a gente fica horas falando sobre esse tema que a gente gosta pouco, vocês já perceberam aqui. Qual é a dica de ouro, essa é aquela dica para fechar para os nossos vendedores que você tem aí sobre essa narrativa transmediática? Dica de ouro, eu acho que tem 3 pontos importantíssimos que não dá para perder. Um é planejamento. Planejamento, acho que é a chave do negócio. Se você tem pensado o que você vai fazer, como você vai executar, eu acho que é o caminho que você trilhou. Segundo ponto é a execução. Como você está fazendo, se é o como você planejou e o que você teve que mudar daquele planejamento. Então, como você está executando. E o terceiro e último é a mensuração dos resultados que você fez. Então, você planejou, executou, e o que aconteceu no final daquele período, daquela fase que você desenvolveu? E o aprendizado dessa mensuração. Para que depois disso você comece um novo ciclo de planejamento, execução e mensuração. Porque tudo isso são cíclicos. Se você se perde no meio disso tudo, vira um bololô. Então, planeje bem, execute com clareza e avalie bem os resultados. Acho que é um tripé imprescindível. Excelente, muito obrigado, Rô, maravilhosas as dicas, todo o contexto, você foi incrível, muito obrigado por aceitar esse convite aqui nosso. Prazerzão. Valeu demais e muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, nos assistiu até aqui, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e colocar nos comentários o que mais vocês querem ver, quem mais vocês querem ver aqui na nossa querida Rádio Shopee, certo? Rô, mais uma vez muito obrigado, meu querido, e a gente se vê no nosso próximo episódio da Rádio Shopee. Valeu, até mais! Você ouviu Rádio Shopee.